Bom dia a todos! Está começando mais um Ciência para o Rio. No episódio de hoje, vamos receber o cientista político e professor da UERJ, Christian Lynch, autor de diversas obras sobre o pensamento político brasileiro e uma das vozes mais lúcidas na análise das nossas instituições. Bom dia, Christian. É um grande prazer te receber aqui. Prazer é meu, Ricardo. É uma felicidade poder estar aqui para conversar com você sobre ciência, conversar sobre política, atualidades nesse tempo tão turbulento, infelizmente, que nossa vida está atravessando aqui no Brasil e no mundo também, né, de um modo geral. É verdade, Christian. Nós aqui estamos vivendo um momento de tensão no cenário político nacional, tendo em vista o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e as diversas narrativas em relação a esse assunto. Que riscos essa dicotomia provocam para a nossa democracia? A dicotomia o quê? Entre a realidade e narrativa? Entre as narrativas existentes. Bom, as narrativas são próprias da política, né? A política, pelo menos no mundo moderno, ela é uma disputa entre diferentes ideologias, e cada ideologia tem uma narrativa. Quando eu falo narrativa, é assim, ainda tem diversas maneiras de contar a história. Quando as ideologias são moderadas, assim, os fatos são os mesmos, mas você conta eles de uma maneira diferente conforme o filtro de cada ideologia. Então, se o filtro for o socialismo, né, se for a esquerda, você tem um filtro que é o filtro da igualdade, aí você frisa na desigualdade. Quando é liberal, você frisa no autoritarismo. Né? Os mesmos fatos você lê de maneira diferente. Agora, quando é a extrema-direita, aí, né, deixa eu, a mentirada. Descrever. De um lado, se diz que houve uma conspiração constituída dentro do Palácio do Planalto para promover um golpe de Estado no Brasil. De outro lado, se diz que houve uma conspiração no Tribunal Superior Eleitoral aliado com generais golpistas e como é que é? E traidores da pátria que se juntaram para dar um golpe no pobre presidente Jair Bolsonaro, e que quem sofreu o golpe de Estado foi ele, né? Essa então, narrativa. É isso. O que você acha aí dessa guerra de narrativas? Cara. Eu fico rindo, mas na verdade é uma coisa trágica, né? É que tem um lado cômico. Porque as narrativas da extrema-direita são todas feitas ao contrário, são feitas todas ao inverso. Você pega os fatos tais como eles aconteceram e você inverte. Então, por exemplo, você tem que desacreditar o sistema político. Então, mesmo que você ganhe a eleição, você diz que teve fraude, mas a fraude não foi suficientemente grande para impedir a sua vitória. Você quer ficar no poder, aí você tenta fraudar a eleição previamente para ficar no poder, mesmo caso seja derrotado. Se a fraude não funciona, você começa dizendo o quê? Que quem fraudou foi a oposição vencedora em conluio com o sistema. O sistema, no caso, era o Tribunal Eleitoral e, eventualmente, o Supremo Tribunal Federal. E aí o que acontece? Aí você vai dizer, na verdade, que as eleições foram fraudadas pela oposição. E aí o que vai acontecer? Aí você vai tentar dar um golpe de Estado. Aí você vai vender o golpe de Estado como se fosse uma rebelião do povo revoltado contra a fraude eleitoral. E aí, se o golpe dá certo, na verdade, aí é uma revolução que terminou pela vitória do povo, que conseguiu impor pela força aquilo que lhe foi tirado, que lhe foi traído, né, pela fraude eleitoral. Se o golpe dá errado, o que você vai dizer? Você vai dizer, na verdade, que você foi vítima de um golpe, e que agora está sendo julgado, na verdade, por forças vingativas, porque, na verdade, o Brasil vive numa ditadura. Quer dizer, ele queria criar a ditadura, ele deu o golpe, ele tentou dar o golpe, ele tentou fraudar a eleição, mas você atribui tudo isso às forças que são opostas, entendeu? Essa é uma narrativa. As narrativas são todas feitas conforme de um modo... como é que eu posso dizer? Como se fosse um espelho invertido. Você recebe as informações e você inverte, dizendo sempre que você é vítima. Então, tudo que você faz, na verdade, você faz em nome da legítima defesa. Quando, na verdade, você justifica todas as atrocidades, todas as violências, todas as agressões que você pratica como um extremista de direita, você justifica como sendo, na verdade, legítima defesa de um povo que é oprimido, que vive debaixo de uma ditadura, etc, etc, etc. Essa é a narrativa. Bom, agora, com a condenação de Jair Bolsonaro, a oposição trabalha pela lei de anistia. Anistia ampla, geral e restrita. Quais os riscos que essa proposta enseja para a democracia? Você reparou?
O que você acabou de falar confirma exatamente o que eu tinha dito antes. O que foi que aconteceu, né? Qual foi a demanda das pessoas que foram, né, que tiveram seus direitos políticos cassados, que foram exiladas, que foram, enfim, que sofreram todas as barbaridades da ditadura militar? Houve uma bandeira por uma anistia geral, ampla e restrita. Aí o que eles pegam? É o espelho invertido. Eles são os golpistas, eles são a extrema-direita, eles tentam dar o golpe de Estado e eles repetem a mesma frase, o mesmo mote, né? Como se fosse anistia ampla e restrita. Acontece o seguinte, a anistia ela é um instituto jurídico que foi criado, né, para procurar esquecer o passado. Você não nega o que aconteceu, você quer esquecer o passado. A anistia tem lugar, e a tão decantada proposta de pacificação, quando aqueles que se pretendem ser anistiados, eles são rebeldes, eles são golpistas, né? Enfim, eles cometeram crimes dos quais eles estão profundamente arrependidos e eles estão se entregando de boa fé ao sistema político que os julgou. Não é? Então você tá reconhecendo a legitimidade daquele sistema político, você está reconhecendo a legitimidade das autoridades contra as quais você se insurgiu. Não é? Aí você pode ter uma anistia que seja uma anistia pacificadora dentro do regime democrático no qual nós vivemos. O que a gente tem percebido agora é que todos esses requisitos, na verdade, para a concessão de uma anistia pacificadora não existem. Porque o que a gente está vendo, na verdade, é que o pedido de anistia vem antes do julgamento, ele vem na expectativa de um determinado resultado, ele vem com o próprio grupo golpista prosseguindo o golpe de outras formas, não é? A saber, agora, procurando uma intervenção estrangeira, né? Recorrendo à internacional, que eu chamo de facho reacionária, não é? Que é uma internacional, que é uma sociedade de mútuo auxílio, que tem braços nos principais países do mundo para promover o ideário meio fascista, meio reacionário, sediado nos Estados Unidos, e que busca exercer coação direta sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, com resultados variáveis até agora. Então, o que acontece? Isso é uma tentativa de golpe de Estado, só que vindo de fora. Então, o grupo político que pretende a anistia, ele não está pacífico, querendo uma pacificação a partir de uma aceitação das regras do jogo democrático. A anistia simplesmente ela vem como uma demanda voltada para animar novamente os que participaram do golpe, da tentativa de golpe de Estado, como várias vezes aconteceu no passado do Brasil, para que vocês fiquem animados para, de novo, eles tentarem um novo golpe de Estado. Isso já aconteceu dezenas de vezes na história brasileira. A gente tem um histórico aí em que praticamente todos desde o golpe militar que instaurou a República, e todas as anistias foram seguidas, né? Os anistiados todos depois participaram dos golpes seguintes. Tá? Então, o que a gente tem no momento, na verdade, é simplesmente uma tentativa de liberar um determinado grupo político para continuar golpeando. Aí você vai perguntar, mas o que é, afinal, a famosa pacificação? A pacificação só acontece quando a extrema-direita toma o poder. E aí o que acontece? Aí ela persegue os adversários, ela encarcera ou elimina os inimigos, põe eles para fora. E aí, quando você instaura esse regime ditatorial, você obtém a tão afamada pacificação. A gente pode dizer que existe paz mesmo, pena que é uma paz de cemitério. Bom, agora Bolsonaro está fora do jogo eleitoral. É o fim do bolsonarismo? Qual é o legado que essa experiência traz para a direita no Brasil? A gente precisa primeiro entender o que é bolsonarismo, né? O que a gente está querendo dizer com bolsonarismo. Se bolsonarismo é um grupo, é um movimento de apoio a Jair Bolsonaro como sinônimo de uma determinada direita, ela vai acabar porque ele vai ter que ter outro líder, que não vai ser o Jair Bolsonaro. Se bolsonarismo for sinônimo de extrema-direita, Bolsonaro passa e a extrema-direita fica. Porque a extrema-direita é um fenômeno, infelizmente, global. Ela tem outras causas que são mais profundas, né? E aí você certamente vai ter alguém que vai disputar e vai sucedê-lo, né, no comando da extrema-direita. O que nós estamos assistindo hoje em dia, inclusive com a radicalização recente, por exemplo, do governador de São Paulo. Radicalização recente. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi ministro do Jair Bolsonaro. Então é muito difícil dizer que essa radicalização é recente, porque quem foi ministro de Bolsonaro é radical de carteirinha. Mas pelo menos na retórica, né? Isso. Não é? Então você ouviu uma radicalização explícita, digamos assim. Né? Ele subiu
no carro de som, subiu, foi ungido lá, ou tomou uma puxada de orelha do pastor Silas Malafaia, não é? Mas como é que você explica isso? Está havendo hoje exatamente uma disputa pelo espólio eleitoral de Jair Bolsonaro. E a disputa era exatamente entre Tarcísio de Freitas e Eduardo Bolsonaro, ou eventualmente o outro filho dele, não sei, o Flávio Bolsonaro. Então, qual é o jogo que está colocado aí? Bolsonaro quer vender o seu quinhão de votos o mais caro possível, para que as pessoas que venham a herdar esse quinhão se comprometam o máximo possível com ele. Então, quem levar os votos vai ter que prometer indulto, vai ter que prometer anistia, vai ter que prometer esforço para a reversão da inelegibilidade, não é? Então, vai ter que fazer tudo isso. E é isso que Tarcísio está prometendo fazer no ano que vem. E por que ele está fazendo isso? Porque Eduardo Bolsonaro procura dissuadir o pai de que Tarcísio não é confiável. Então, o que a gente está vendo agora é uma disputa em torno desse espólio, entendeu? E agora a gente só vai ter clareza desse cenário no ano que vem, por volta de abril, que é quando você tem expira o prazo da desincompatibilização do caso do governador de São Paulo. E a gente vai ver o que vai ter, o que teremos no ano que vem. Bom, pelo que você está dizendo, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, a extrema-direita ainda vai ficar aí por muito tempo. Nesse momento de irracionalismo, de desapreço aos ideais democráticos, qual é a saída para nós, democratas, e o que a ciência política tem a oferecer nessa batalha? Olha, a gente tem ciclos, digamos, históricos de globalização e retração de globalização, e, enfim. A gente está entrando num momento de retração de globalização que dá origem a muitos discursos autoritários, nacionalistas, não só desses, né? Tem nacionalismo também que é progressista. Mas, assim, é um período mais de iliberalismo, que foi um período semelhante ao que aconteceu 100 anos atrás, depois da Primeira Guerra Mundial, década de 20, 30, 40. E a gente tem o surgimento da extrema-direita como uma consequência do processo imediatamente anterior, do período da globalização, que foi um período em que você teve a emergência de diversos setores dentro de cada país, que eram relativamente subalternos, ainda que dentro de uma democracia formal, né? A gente tinha um quadro de inefetividade de direitos, digamos assim, por parte das mulheres, por parte de população negra, LGBT e tal, e outros, né? E você teve uma sensação, por parte do grupo tradicionalmente dominante, de que eles estavam minguando e ameaçavam perder para sempre essa dominação. No âmbito internacional foi a mesma coisa. A globalização ela trouxe ao primeiro plano países que eram colônias, que eram ex-colônias, que sempre estavam considerados periféricos, inclusive Brasil, China, Índia, né? Isso que a gente chama de, boa parte disso que a gente chama de BRICS. O que você tem, então, é uma reação dupla, a reação daquelas elites tradicionais, aqueles grupos tradicionais que se sentem ameaçados pela concorrência, digamos assim, dentro de cada país, e uma reação dos países situados, sobretudo no Atlântico Norte, que se sentem particularmente vulnerados pela emergência de um entorno de países que até então vinham a reboque e agora ameaçam a sua hegemonia mundial. Então, nesses contextos, a extrema-direita aparece com muita força. Tá? Então, ela provavelmente vai existir no Brasil, não porque o Brasil perdeu hegemonia mundial, mas porque houve a emergência desses setores que eram antes subalternos, mas por força também do movimento mundial de articulação da extrema-direita em torno dessa internacional reacionária. O que nós podemos fazer? Nós herdamos, você sabe tão bem quanto eu, você é um professor de direito também, houve depois da Segunda Guerra Mundial, exatamente contra o nazifascismo, a constituição de democracias constitucionais que criaram grandes barreiras, né? Barreiras como do Supremo Tribunal Federal, de cortes constitucionais, constituições minuciosas que procuraram criar um tipo de hermenêutica orientada por princípios constitucionais guiados pelo ideal de Estado de Direito, de democracia, de republicanismo, não é? A gente tem que prestigiar também essas instituições. Não é à toa que essas instituições, esse tipo de interpretação da Constituição, são os primeiros objetos de ataque por parte da extrema-direita, porque eles foram construídos exatamente para coibir o seu ressurgimento quando isso acontecesse. Parece que eles estavam imaginando que isso ia acontecer um dia. Então nós temos que prestigiar essas instituições. Então a gente tem que criar um cordão sanitário em torno delas. Agora, não basta fazer isso, Ricardo. A gente precisa também pensar em que tipo de democracia a gente tem que querer hoje em dia, porque, bem ou mal, a sociedade muda, a configuração política muda, os anseios da sociedade mudam e
Como disse, aliás, um autor conservador, que foi o Edmund Burke, né, o Estado que não se reforma está fadado a morrer. Então, a gente tem que procurar entender também as razões da insatisfação de boa parte da população que eu acho que vota na direita, mas não necessariamente de extrema-direita. Entender o que está falhando, né, e procurar reagir a isso. Talvez a gente esteja numa demanda um pouco de um tipo de política mais nacionalista e menos focada em grupos isolados, digamos assim, menos fragmentados. Talvez a gente esteja precisando também focar em novas formas de participação política para além da pura representação. Então a gente tem que pensar, ao mesmo tempo que a gente tem que resistir, não basta resistir à onda. Porque quem só fica resistindo, uma hora o muro quebra, né? A represa estoura. A gente tem que também reformar esse muro de contenção. E a gente tem também problemas no próprio judiciário, a gente sabe disso, né? Você acha que a frustração dos governos progressistas no atendimento aos direitos sociais da população ajudaram a ascensão da extrema-direita nas classes populares? E, no sentido inverso, se esses governos avançarem na consagração dos direitos sociais, é uma barreira contra a ascensão da extrema-direita? E tem um problema aí, na verdade, que a gente aparentemente está na transição de um estado, de um mundo industrial para um mundo pós-industrial. Isso cria um problema muito grande a respeito dos empregos, da preservação de empregos, que tipo de empregos vão ficar. Então você tem um setor que meio que abandonou a esquerda e abraçou a direita, que foi esse setor cujo símbolo é o homem jovem branco que dirige Uber ou que presta serviço para iFood, entenderam? Que acreditam nessa história de empreendedorismo. Eu não sei se a fórmula tradicional que nós herdamos do século XX, posterior à Segunda Guerra Mundial, de direitos sociais, atende plenamente esse tipo de eleitor, entendeu? É claro que a gente tem que atender esse tipo de eleitor, mas eu não sei se as fórmulas são as mesmas. Eu acho que é por aí que é preciso fazer uma espécie de um inquérito para saber qual é a demanda. É claro que não é só a demanda desses caras, porque às vezes eles estão demandando alguma coisa equivocada do ponto de vista do seu próprio interesse. Mas realmente é preciso a gente pensar numa outra fórmula de atender isso. A esquerda tem que se reinventar, então. Eu acho que ela tem que deixar de ser anacrônica, porque de alguma maneira o ideal da esquerda do século XX se torna anacrônico a partir do momento em que a sociedade de classes começa a desmilinguir. Aquela sociedade de classes que pressupunha uma sociedade industrial, ela começa a se desfazer. Né? A gente começa a ter esse bando de precarizados, a gente não começa a ter mais proletariado. Então, a gente tem que tentar entender essa nova sociedade para conseguir dar resposta a essas demandas. E eu acho que o outro aspecto que tem que ser levado em consideração é o fato de que a digitalização do mundo trouxe os desafios inéditos ao fornecimento de serviço público. Porque hoje as pessoas, e aí independentemente de classe social, todo mundo sabe pedir Uber, todo mundo sabe abrir um telefone e pedir Uber, todo mundo sabe pedir iFood, todo mundo sabe mexer, dar 3 toques ali e conseguir um serviço que antigamente você tinha que pegar o telefone, você tinha que discar, você tinha que... E eu não sei em que medida também existe uma insatisfação na prestação de serviços públicos decorrente do fato de que existe uma ineficiência muito grande em determinados setores. Um deles, obviamente, é o setor de segurança pública. O setor de segurança pública é um setor que ficou muito a dever por parte dos governos progressistas. A gente sabe que por muito tempo tocar na segurança pública era um tabu, né? A gente sempre ficou achando que o bom selvagem, que na verdade a ideia de que o bandido ou o ladrão era alguém que roubava porque era pobre ou porque tinha algum... A gente sabe também que não é exatamente assim. Ou se não basta ter esse discurso. Então a gente tem que imaginar uma maneira de reinventar o Estado também, do ponto de vista digital. A gente tem que dar presteza na prestação administrativa, entende? E isso não é um problema do Brasil só, né? Isso, acho que é um problema mundial. E aí também a gente vai passar por uma necessidade de repensar esse Estado, tal como foi pensado, esse Estado social-democrata, como ele foi pensado depois da Segunda Guerra Mundial. Não é o caso de abandonar, evidentemente, o ideário social-democrata, mas a gente tem que pensar o que é o ideário social-democrata, como é que ele se implementa num Estado do século XXI. Christian, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Quero agradecer a vocês que estão nos assistindo. Esse foi mais um Ciência para o Rio. E quero pedir que vocês se manifestem, dando sugestões dos nossos próximos encontros. Escreve pra gente. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado, Christian. Prazer foi meu, Ricardo. Até.